por exemplo, por que o McDonald's consegue cobrar, às vezes, R$10 no produto? Porque ele trabalha com fluxo produtivo. É uma questão muito simples, é fluxo produtivo. É uma questão que você atende em quantidade, você tem um fluxo produtivo e que você consegue, de certa forma, minimizar essa questão de impacto de custo. E a gente já vê exemplo disso em diversas clínicas, em diversas capitais. São Paulo tem isso, aqui em Cuiabá tem isso, garanto que na cidade de vocês também tem, que é aquela clínica que prioriza a questão do preço, porém experiência e qualidade fica de lado. Por isso que, inclusive, se eu não estou enganado, no nosso primeiro encontro, da semana passada, eu até comentei, eu falei, quando você entra nessa estratégia, você já sabe que você vai ter que investir no seu marketing de uma maneira muito mais agressiva, por quê? Você não mantém esse seu cliente. Porque quando você não entrega o resultado, você só quer... a questão é trazer clientes novos para manter essa roda girando, porque você trabalha com o volume, você trabalha com fluxo produtivo, é uma esteira. Né? É aquela coisa, uma pessoa que prioriza a qualidade no hambúrguer, vai na primeira vez no McDonald's, pode ser que não volte, porque ele prioriza, às vezes, a qualidade, ele foi pela questão do preço. Na clínica é a mesma coisa. Quando você quer ir para o lado contrário, Jennifer, e agora vamos responder sua pergunta, aí a gente tem que levar em consideração outros fatores. Primeira coisa, o básico a gente não vai se discutir. Aquela coisa, levantar seus custos, despesas e tudo mais, valor da hora, pesquisar os seus concorrentes, e uma coisa importante na pesquisa dos seus concorrentes, pesquisar os seus concorrentes não quer dizer que você vai fazer o mesmo que eles, né? E aí a gente fala, tem um livro maravilhoso que eu acho que quase todo empreendedor leu, inclusive se você não leu, leia, que é A Arte da Guerra, né? Que é um livro maravilhoso. E se você pega ali acho que a frase que mais é falada dentro do livro, que é o quê? Para se ganhar uma guerra, onde que você precisa principal bater em cima? Conheça seu inimigo, para você saber os seus pontos fortes e fracos. E aí a gente vem até a boa e velha análise SWOT. Então você pegou o seu concorrente, poxa, será que não cabe eu fazer um cliente oculto? Deixa eu ir lá, como é que essa pessoa me atende? Será que ela me oferece um cafezinho? Como que é a minha experiência lá dentro? Então nisso você consegue pegar os preços e consegue pegar como que funciona o processo, né? Tanto na parte de vendas dentro do PDV e até mesmo na entrega de resultado. Então você fez essa análise dos seus concorrentes, pegou todos os pontos fracos, quais são os erros que eles fazem, inclusive já mentalizou, já falou, poxa, eu consigo fazer isso diferente, beleza. Trago isso para dentro da estrutura. Aí a primeira coisa é o seguinte, qual que é o nível de personalização e qual que é o nível de experiência que você vai entregar lá dentro, né? Vamos lá, toda clínica de alto padrão, que toda cidade tem, você entra lá dentro, é diferente. A estrutura, como que funciona todo o processo de atendimento, como que eles vão te atender, como que ele vai direcionar você por todo o caminho do cliente, que a gente está falando muito sobre isso hoje, no comportamento do cliente, do consumidor, e principalmente de marketing, que é o caminho do cliente, né? Como que o cliente percorre desde o momento que ele entra e estaciona o carro na frente da sua clínica, como que ele vai ser recebido, né? Então, você tem essa questão de elaborar esse processo e criar uma boa experiência, né, em cima do cliente. Oferecer serviços adicionais, isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes o cliente ele é muito mais... ele se sente muito mais... vamos colocar assim, atraído por uma que às vezes um compre-ganhe, um brinde, um item adicional que você deu para ele. Você veio aqui, fechou tal procedimento, estou te dando aqui uma massagem, estou te dando aqui uma garrafinha, estou te dando... Entende? Você colocar aí alguns itens adicionais. Tem uma clínica de alto padrão aqui, uma clínica de alto padrão, que você chega lá, você não fica esperando sem cadeira normal, você fica esperando numa cadeira de massagem, com spa nos pés. E, cara, o quão essa cadeira de massagem já se pagou? Há quanto tempo essa cadeira de massagem já se pagou? Ela investiu uma vez, tá lá... E eu saiba, que eu conheço há 3 anos, pelo menos, todo cliente que vai lá acha um puta negócio, porque ela tá lá enquanto tá se esperando, fazendo uma massagem, ficando relaxada. Quando ela for no processo de venda, ela vai pagar mais. E foi um investimento que não foi caro. Foi caro, mas pagou. Um outro ponto que eu gosto de falar bastante é faça um pouco da experiência do seu próprio cliente. Interprete um pouco da experiência do seu próprio cliente. Chegue na sua clínica, veja se você tem sempre um estacionamento ali para aquele cliente, se ele tem que procurar para poder caçar ali uma vaga ou alguma coisa, se ele perde tempo com isso. Porque assim você vai trazer uma experiência. Vamos falar, não é problema você estar numa região onde é mais difícil estacionar.
talvez na região central, aqui em Uberlândia, por exemplo, na região central é complicado, talvez na região, uma clínica de bairro, já é bem mais tranquilo. Mas aí, qual é o primeiro ponto que ele, ao entrar dentro da sua clínica, ele tem que fazer? Você tem que quebrar aquele estresse inicial que ele teve para poder encontrar um jeito de estacionar e chegar até a sua clínica. É um lugar, receber talvez com a cadeira de massagem, um bom sorriso, um bom atendimento, um cafezinho, uma água, o ambiente climatizado, que muitas das vezes eu vejo clínicas um ambiente cheiroso, nessa situação. Sim. E isso pode ser tipo de música. Pode ser o estresse. O estresse, às vezes, por mais que o estacionamento, pode ser o estresse do trânsito que você passou. Exatamente. Né? Mas isso, eu tô falando, se você passa por esse mesmo processo, se você chega em num horário de funcionamento ali, saia e volte pensando, agora eu estou pensando como o meu paciente vai chegar. E eu falo, opa, peraí, demorei pra caramba para poder chegar até aqui, causa trânsito e tudo mais. Assim que eu chego, é um processo, o meu processo de chegar até a solução daquilo ali é difícil. A minha atendente, ela talvez não me ofertou um café, a música que estava ali, eu entrei dentro daquele espaço, e a música que estava tocando ali talvez não é uma música relaxante, ou o principal é um ambiente muito calmo que chega e a iluminação que está ali me causa mais sonolência ainda. Então eu não me sinto tão confortável. Passe por essa experiência do seu cliente criticamente, para que nenhum concorrente seu venha fazer cliente oculto com você e identifique esses pontos para utilizar no espaço dele. Então, exatamente. Isso é a metáfora da cadeira vazia. Né? Alguns livros aí de ADM, para quem já leu, tem isso, né? Metáfora da cadeira vazia. É você tomar uma decisão não pensando na pessoa mais importante, que é o seu cliente, né? Na ponta. E isso é muito importante de você saber. Aquela mesma coisa de você cozinhar e não experimentar a sua própria comida. Será que vai estar bom? Será que não está? E servir para o cliente, né? Então, quer fazer comida, quer abrir um restaurante, experimente a sua própria comida, né? A Sempre Toshiba, em 2001, fez um processo junto a quase todos os representantes comerciais, onde ela ia nas lojas, porque ela estava naquele exato momento onde ela passava de ser somente uma empresa da Toshiba de televisão e tinha entrado junto à Sempre do Brasil. Então, ela era uma empresa com critérios japoneses e também com a experiência do mercado brasileiro. E ela foi em todas as representantes que ela tinha no Brasil, principais representantes que ela tinha no Brasil, para identificar em qual momento o vendedor ofertava o produto dela. Entende? Isso aí, ela contratou pessoas comuns. Ela não foi um diretor, não foi alguém que talvez brigaria ali naquele exato momento. Ela contratou pessoas comuns. Então, perguntar também para pessoas que você tenha um relacionamento ou não, como que está sendo aquele processo ali, como que ela chegou até lá e quais seriam as características, é um formato também de pesquisa, de geração de valor que você consegue fazer para poder comprar um preço diferente.